determinado conteúdo. O primeiro e o segundo bloco falaram sobre o verdadeiro médico missionário, sobre a obra do médico. O terceiro sobre o médico missionário e sua obra. O quarto sobre os doentes. O quinto sobre os princípios de saúde. O sexto sobre o lar. Tivemos orientações maravilhosas também aí, além dos princípios de saúde, da questão familiar. E nós já estamos no penúltimo bloco, não é? E hoje é o primeiro tema do penúltimo bloco. Vamos falar sobre conhecimento por excelência. E a pergunta que nós fazemos hoje é: conhecemos realmente a Deus? O que é conhecer a Deus? Né? E nós vamos entrar aqui nessa questão. Como é que se conhece a Deus? A página é 407, o verdadeiro conhecimento de Deus. Às vezes, algumas pessoas dizem que conhecem a Deus. Por exemplo, existe os adeptos do panteísmo, por exemplo, eles dizem que Deus e a natureza são a mesma coisa. Né? Imagine, por exemplo, acreditar que Deus e a natureza é a mesma coisa. Crer nisso realmente é diminuir Deus infinitamente mais do que realmente deveria. Né? Deus não pode ser diminuído. Mas a irmã White, ela diz o seguinte: como nosso Salvador, ou seja, como Jesus, nós estamos neste mundo para servir a Deus. Né? Então, durante o período que nós estivermos realmente acordados, devemos entender que cada momento da nossa vida é momento de serviço a Deus. Em casa, fora de casa, é servir a Deus. Né? Então, pensando nisso, vamos orar, tá certo? Querido Deus e Pai, nós vamos estudar hoje um assunto realmente necessário para a nossa vida. Nós que te servimos, precisamos entender o que é o verdadeiro serviço e o que é o verdadeiro conhecimento do Senhor. O Senhor realmente deseja se revelar para nós. O Espírito Santo do Pai venha falar por nosso intermédio, venha falar ao nosso coração nessa madrugada. Esse grupo que está aqui reunido realmente quer te conhecer, quer te servir melhor. Para isso, suplicamos que o Espírito Santo, Pai, venha nos capacitar e nos iluminar. Em nome de Jesus, amém. E aqui vamos entender de algumas formas que Deus se manifesta. Né? Ela diz o seguinte: aqui nos achamos a fim de nos tornarmos semelhantes a Ele no caráter, revelando o caráter de Deus ao mundo mediante uma vida de serviço. E é aquele ditado, né? Aquele que não vive para servir, não serve para viver. E muitas vezes a gente está vivendo a vida, indo para lá, indo para cá, mas às vezes a gente sente um vazio existencial. Talvez a gente não esteja servindo o suficiente. Né? Eu me lembro que eu estava conversando com Dora esta semana. Nós tivemos uma irmã da nossa igreja que faleceu, hoje está com 8 dias, e ela faleceu, acho que hoje. Está baixo o meu áudio? Então, se tá baixinho, é? Então, é melhor colocar... Não, o Robson disse que está bom. E aí, eu conversando com Dora, né, foi feita uma escala para cuidar daquela irmã lá no hospital que ela estava internada. Era uma irmã que tinha passado mais de 30 anos acamada. E Dora disse que no penúltimo dia quem estava lá era a Dora, né? E Dora falando comigo sobre os cuidados que teve com ela. E no outro dia, ela morreu. Então, veja que no dia, Dora não imaginou que ela ia morrer no outro dia, né? Cuidou dela, mudava de um lado para outro, e ela conversando. Mas no outro dia, ela faleceu. O mais interessante nisso tudo é que Dora disse que a pessoa que cuidou dela falou que na hora que ela estava realmente passando mal, mesmo para morrer, ela chamou muito por Dora. Então, vejam
o valor de uma pessoa que serve para outras pessoas, para Deus principalmente, né? Então, nós estamos realmente aqui para isso, para servir a Deus. A nossa vida só tem sentido se for para isso. Para sermos colaboradores de Deus, estamos aqui. Para sermos semelhantes a Ele e lhe revelarmos o caráter, precisamos conhecê-lo direito. Cumpre-nos conhecê-lo tal como ele se revela a si mesmo. Ou seja, Deus quer se revelar para nós. O conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação. Então, eu não sei quais são os nossos projetos, né? Eu não sei, precisamos realmente tocar projetos, mas o nosso principal anseio deve ser realmente conhecer verdadeiramente a Deus. E aí, nós temos, por exemplo, a Bíblia, em João 17, no verso 3, ela diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebe o que é a vida eterna? Conhecimento de Deus como o único Deus verdadeiro. E Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Percebe? Então, ao invés da gente se gloriar no que tem, né? E sabe os conhecimentos intelectuais, a gente deve se gloriar em conhecer a Deus. Aquela música que diz conhecer Jesus é tudo, né? Conhecer a Deus é tudo. E hoje nós estamos falando do Pai. Hoje nós estamos falando do Pai. Conhecer a Deus, o Pai, é tudo. Os discípulos, quando Jesus esteve aqui, os discípulos pediram a ele para mostrar o Pai, não foi? Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco, né? E vocês não conhecem ainda, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, nós vamos estudar um pouquinho dessas revelações de Deus, dele mesmo. Como é que Deus se revelou? Como é que Deus se revela? Então, o primeiro ponto que Deus se revela, por exemplo, a Bíblia diz: suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Então, Deus se revela pela natureza. Quando nós, quem tem o privilégio de morar num ambiente rural, ou num ambiente mais natural, né, como é o caso aqui, por exemplo, de Ivone, né, que hoje mora lá num sítio maravilhoso, com tanta árvore, com tanto passarinho, galinha, né? Não é, Robson? Aquele ambiente maravilhoso, ali ela pode ter uma noção mais em relação à revelação de Deus na natureza, né? E eu estive a semana passada num lugar maravilhoso, eu não sei se tem alguém aí de Alagoas, na Praia do Gunga, né? Praia do Gunga, praia linda, maravilhosa, tanto coqueiro, né? E eu fiquei pensando, Senhor, uma multidão ali, mas será que tinha alguém pensando na beleza da criação de Deus, um mar maravilhoso daquele, tanta coisa linda. Vocês percebem como às vezes é difícil você estar no ambiente e você não perceber que Deus está se revelando ali? Às vezes nós estamos desfrutando do ambiente e não sentimos a revelação de Deus, porque depende do objetivo que você está ali, né? Mas Deus se revela. A irmã White diz assim, olha, desde o solene ribombar do trovão e o incessante bramir do velho oceano, aos festivos cânticos das florestas. E eu estava olhando, por exemplo, uma árvore, e olhando as flores, eu gosto de ver as tonalidades diferentes, eu fico pensando, Deus, além de ser muito criativo, ele gosta da diversidade, né? Ele gosta da beleza.
E ele é muito alegre. E eu fiquei olhando a cor das folhas daquela árvore, era diferente. Ela tinha, as folhas tinham uma parte verde, mas lá na extremidade das folhas, elas eram matizadas em um vermelho, assim, parecia um vermelho, uma mistura de vermelho e rosa. No meio daquelas árvores todas, né, a gente via como Deus gosta de mostrar beleza para nós. E quem não gosta de ver uma roseira, né? Quem não gosta de ver realmente os pássaros. Eu amo ver galinha, viu? Eu gosto muito de galinha. Eu sonho em ter galinhas, né? Para criar galinhas. E Deus se revela na natureza, mas ele não é que diz, a natureza não é Deus. Porque parece para algumas pessoas que a natureza é Deus. Deus se revela nela, mas ela é criação de Deus, né? Deus, ela diz que Deus opera poderosamente através da natureza. É Ele que, que opera de uma forma que a natureza ainda se torna bela. Muita coisa o pecado já manchou, mas não conseguiu manchar completamente. Nós ainda conseguimos contemplar muita coisa bonita. Deus também se revela através da sua criação, através do homem, né? Deus criou tudo. Quando Deus criou as coisas, a Bíblia diz que Deus disse, haja, né? Pela sua palavra foram criadas. Mas na hora da criação do homem, Deus ele foi muito mais pessoal. Ele deu um toque pessoal na criação do homem. Então, nós temos um toque pessoal de Deus. Isso a gente deveria realmente se regozijar mais, louvar mais a Deus por esse toque pessoal que ele deu no homem, né? E ela diz o seguinte, aquele corpo inanimado, Deus veio de forma pessoal soprar no seu nariz o fôlego de vida. Então, nós temos um pouco do o fôlego de Deus em nós. Então, quando a gente vê, às vezes, o ser humano chegar na condição que o ser humano chegou, como estamos agora, infelizmente, né? Todos os dias a gente vê da brutalidade, da violência e as doenças assolando, como a depressão, que a pessoa tira a própria vida, não é fácil. Quando a pessoa chega num ponto desse, a sua vida realmente estava difícil demais. Então, você veja que se nós contemplássemos mais a Deus da forma como Ele criou o homem, talvez nós realmente servíssemos o melhor, né? De gente para gente, de pessoa para pessoa, nós servíssemos melhor a Deus e as pessoas também. Mas também Ellen White diz, mas o homem não deve se exaltar como Deus. E a gente sabe que hoje, por exemplo, é uma filosofia, né? Uma filosofia reinante de que você pode ser quem você quiser, né? Porque voltando àquela velha frase de Satanás, quando ele disse para Eva que ela podia ser como Deus. O homem hoje quer ser como Deus, mas não é o nosso caso. O homem não é Deus. Nós somos criaturas de Deus, né? Mas Deus continua na direção da vida do homem, ansioso para salvar a humanidade, certo? A irmã White diz o seguinte, olha, Deus está continuamente ocupado em manter e empregar como servos as coisas que criou. Percebe? Deus quer manter como servos, empregar como servos as coisas que ele criou. E entre nós não somos coisas, nós somos pessoas, mas as criaturas de Deus, nós somos criaturas de Deus. Deus quer nos empregar como servos dele, no serviço dele, né? A irmã White diz que o mecanismo do nosso corpo, ele não pode ser completamente compreendido. Por mais que a ciência busque compreender, ela não consegue. Ela não vai chegar a esse ponto, porque a ciência, ela é só a ciência, também é algo de Deus, que vem de Deus. É Deus que capacita, mas o homem não vai chegar a essa capacidade de ser como Deus, certo?
A Bíblia nos mostra Deus em seu santo lugar, em seu alto e santo lugar. Então, Deus é superior, é infinito, é supremo. Mas vocês percebem que aqui nós estamos vendo, numa sequência, Deus se revelando, né? Deus se revela na natureza, nos animais, nas árvores, nas flores. Deus se revela no homem. Quando o ser humano permite que Deus se revele, o ser humano é capaz de coisas maravilhosas, não é? Nós sabemos disso. E se nós permitíssemos que Deus se revelasse mais em nós, nós seríamos capazes de coisas mais maravilhosas ainda, certo? Então é bom que a gente pense nisso nesse dia. Senhor, o Senhor é capaz de me tornar alguém muito melhor do que eu sou. E me ajude a te servir como o Senhor deseja que eu te sirva. Outra coisa, Deus se revelou em Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui, ele revelou o Pai, né? Em todas as suas atitudes, em seu comportamento, em suas ações, Jesus foi a principal revelação de Deus aqui no mundo. E aqui a irmã White diz, olha, o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem da sua pessoa, como Salvador pessoal, Jesus veio ao mundo. Como um Salvador pessoal, ele subiu ao céu. Deus, ele se revelou. Ele tornou Jesus uma pessoa capaz, que conviveu pessoalmente com Jesus, viu a diferença que ele fazia, a diferença que ele era entre ele e as pessoas. É que teve esse privilégio de ver. Nós temos o privilégio de estudar, né? E de ter já um Salvador conosco. Cristo, a luz do mundo, velou o ofuscante esplendor de sua divindade e veio viver como homem entre os homens, a fim de que eles pudessem, sem ser consumidos, se relacionar com Deus. Então, Deus, ele queria se relacionar com a humanidade. Sempre quis. A gente sabe que Deus sempre quis se relacionar. E chegou no momento que ele veio se relacionar através de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso Deus, né? A irmã White diz, Cristo veio para ensinar às criaturas humanas aquilo que Deus deseja que elas conheçam. Em cima nos céus, na terra, na vastidão do oceano, vemos a obra das mãos de Deus. Todas as coisas criadas testificam de seu poder. Deus viu que era necessária uma mais clara revelação tanto de sua personalidade como de seu caráter do que a nós nos é oferecido pela natureza e enviou a Jesus Cristo. Então, nós precisamos, Ellen White diz, que nós deveríamos passar mais tempo meditando, né, sobre Jesus, sobre sua vida, sobre sua obra, não é? E se nós realmente meditássemos mais sobre Jesus, nós seríamos bem melhores do que somos. Mas ele se revelou também aos discípulos. Olha como Deus vai se revelando. Ele também se revelou aos discípulos. E aí Ellen White diz, estudemos as palavras proferidas por Cristo no cenáculo, na véspera de sua crucifixão. Aproximava-se a hora de seu julgamento e ele buscou confortar os discípulos que deviam ser tão rigorosamente provados. E ele disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí Tomé diz a ele, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus diz, eu sou o caminho. Nós estamos numa viagem, irmãos. Nós estamos numa viagem. Só existe um caminho, não existe atalho para essa viagem. O caminho é Jesus. Eu fico aqui pensando, nós começamos uma viagem nas madrugadas, teve dia de ter 100 pessoas, né? Hoje somos aqui 54 pontos. Percebem? Na nossa caminhada nós temos que ter foco. Vamos continuar na nossa caminhada, na busca cada dia mais da presença de Deus na vida, né? Do derramamento do Espírito Santo, da melhora da nossa condição espiritual. Não, vamos orar a Deus para a gente não desistir.
Não estou condenando. Às vezes as pessoas não podem realmente, elas têm problemas de saúde e tudo, mas eu estou dizendo a vocês que se nós temos condições de prosseguir, vamos orar a Deus para conseguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos ainda não compreendiam as palavras de Cristo quanto à sua relação para com Deus. Muito do seu ensino ainda lhes era obscuro. Cristo desejava que eles tivessem mais claro, mais distinto conhecimento de Deus. Jesus selecionou um grupo de pessoas para ensinar mais ainda sobre Deus, porque eles ficariam para ensinar outros sobre Deus, né? Quando Jesus foi a vez dos discípulos ensinarem sobre Deus. A personalidade do Pai e do Filho, bem como a unidade existente entre eles, é apresentada no capítulo 17 de João, quando Cristo orou pelos discípulos. Olha que personalidade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. E Jesus disse, para que sejam um, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E aqui eu achei interessante uma explicação, né, que foi dada aqui. Por exemplo, a unidade que existiu entre Cristo e os discípulos não anulou a personalidade de nenhum dos discípulos, nem a personalidade de Jesus. E a irmã White diz, são um em desígnio e mente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em desígnio e mente, porém não são um em pessoa, são pessoas diferentes, certo? Então, Deus deseja que nós sejamos um com Ele, cada um de nós sejamos um com Ele. Foi essa a oração de Jesus, cada qual com a sua personalidade. O caráter de Deus revelado em Cristo. Então, Jesus veio para revelar o caráter de Deus. E nós estamos aqui para revelar o caráter de Deus. E a nossa preocupação deve ser, meu Deus, eu estou conseguindo revelar o teu caráter? Não é? A nossa preocupação não deve ser essa? Eu estou conseguindo revelar o caráter de Deus na minha vida? É muito difícil, irmãos. Se nós não estivermos ali apegados com Deus, estudando mesmo sobre o caráter dele, contemplando o caráter dele, nós não conseguimos revelar o caráter de Deus. Basta ser quando alguém diz alguma coisa e pisa no nosso calo, não é? Quando alguém pisa no nosso calo, nós conseguimos revelar o caráter de Deus. Jesus Cristo veio para revelar esse caráter. E Jesus é a nossa lição, né? O nosso livro aberto, é o nosso exemplo vivo de como revelar o caráter de Deus, certo? A irmã White diz, em tudo ele foi feito semelhante a seus irmãos. Fez-se carne, sentia fome, sede e fadiga, era sustentado pelo alimento, refrigerado pelo sono, partilhou da sorte dos homens, era, todavia, o imaculado Filho de Deus. Era o imaculado Filho de Deus. Jesus não teve a marca do pecado. A revelação do amor de Deus para com os homens centraliza-se na cruz. E aí, a irmã White pede para a gente agora olhar para a glória da cruz, o tamanho do sacrifício, né? O significado daquele sacrifício para nós. Aquilo ali, aquilo ali é para que nós possamos realmente, aquilo ali é para que nós possamos realmente dizer, vale tudo pelo sacrifício de Jesus. Vale tudo, irmãos. Então, se nós demonstrarmos o caráter de Deus, nós vamos conseguir conquistar muito mais almas para Ele. Eu tenho certeza disso. Se nós conseguirmos realmente contemplar Jesus diariamente, se nós conseguirmos exaltar mais Ele do que outras coisas na nossa vida, nós vamos conseguir ganhar mais almas para Jesus, certo?
E aí, eu vou terminar falando sobre o conhecimento que transforma, né? O conhecimento de Deus, segundo a revelação dada em Cristo, eis o que todos devem ter, todos quanto se salvam. É o conhecimento que opera transformação no caráter. Recebido esse conhecimento, recriará a alma à imagem de Deus. Comunicará a todo ser um poder espiritual que é divino. E aí, a Bíblia diz: todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, se eu contemplo a Jesus, eu sou transformado, certo? E aqui, para encerrar, eu vou com a última frase que ela colocou aqui. É esse o conhecimento que Deus nos está convidando a receber, e ao pé do qual tudo mais é vaidade e nada. Percebe? O que eu possa ter, o que eu possa, em termos acadêmicos, em termos materiais, nada disso, nada disso tem valor diante do conhecimento de Deus, diante do conhecimento que Ele está convidando eu e você a termos nessa madrugada. Então, se tem alguém aí com dificuldade de estudar a Bíblia, de estudar uma lição da escola sabatina, né, de passar momentos com Deus, pense nisso. Deus está lhe convidando, nos convidando a nos aproximar mais dele para adquirir conhecimento dele. Claro que nós vamos adquirir outros conhecimentos, mas esses outros são insignificantes diante do conhecimento de Deus. E tudo o que foi feito para nós conhecermos a Deus já foi feito. Tudo está à nossa disposição, certo? Lembrando, nada que existe no mundo natural é Deus. Deus está acima, infinitamente acima de tudo isso e de todos. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos sair daqui neste dia, né? Mas com mais desejo de conhecer a Deus, de ver Deus revelado na nossa vida e que as pessoas possam realmente ver em nós diferença, né? Diferença no nosso dia a dia, na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Angélica. Amém. Deus seja louvado. É interessante. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Então, esse é o Amém. desejo de Deus para nós, né? Pleno conhecimento dele. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor tem tanto cuidado conosco, querido Deus. Todos os dias o Senhor tem a vontade de nos ensinar mais coisas, para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor e que nós possamos te conhecer cada dia melhor. Pai amado, infelizmente, muitas vezes nos distanciamos do Senhor, por causa de coisas, por causa de pessoas. Infelizmente, isso acontece. Mas pedimos ao Senhor nesta madrugada que nos ajude, querido Deus, a pensar melhor, a enxergar melhor o caminho, a conhecer melhor a tua vontade e a te contemplar mais diariamente, Pai Santo. Toma a nossa vida em tuas mãos, a nossa família. Queremos neste momento fazer, querido Deus, uma dedicação especial. O pai do pastor Edson Loura está muito doente e ele ora para que seu pai entregue o coração ao Senhor. O nosso desejo, Santo Deus, é ter a nossa família na eternidade ao teu lado, que juntos possamos desfrutar desse privilégio. E ele Amém. deseja muito isso para o seu pai, querido Deus. Que o Espírito Santo faça a obra naquele coração, que ele permita
o Espírito Santo que já está fazendo a obra, querido Deus. E Amém. que a cura principal seja a cura espiritual na vida dele. Nos dê um dia abençoado, esteja presente, querido Deus, na nossa casa, em nosso coração, na nossa vida neste dia. Nos ajuda a sentir Amém. tua presença, querido Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Angélica. Obrigado a todos. Meu irmão